Bom, então vamos falar sobre integração numérica, ok? Na realidade, a integração numérica surge a partir do momento em que determinadas integrais, que você já está acostumado a trabalhar lá no cálculo 1, cálculo 2, enfim, e outras disciplinas, elas têm algumas que você não consegue integrar de jeito nenhum, né? Você pode ser o melhor que for em cálculo, ter tirado 10 em todos os cálculos, mas você vai chegar a uma integral, vai ter um integral que você não vai conseguir resolver pelos métodos convencionais. E aí, então, é que o cálculo numérico, tá, os métodos numéricos, surgem exatamente para suprir essa necessidade. E aí, então, você vai aprender aqui alguns métodos para resolução de integrais, tá? Claro que, obviamente, que nós temos aqui algumas integrais que para efeitos didáticos, como eu falei para vocês, tá? Talvez não precise, logicamente, para você aplicar o método de integral apenas exatamente o passo a passo, tá? Para saber como é que integra. Bom, os exercícios você vai obter lá nas provas que eu já passei para você se familiarizar, digamos assim, inclusive tem lá um problema lá que é exatamente o cálculo da área de um lago, né? Você tem um lago e você quer calcular a área de um lago utilizando o integral, então é um problema prático muito legal, tá? Bom você atentar para esse problema que tem lá. Bom, então o conceito de integral ele está ligado exatamente ao cálculo de área, né? Então foi primitivamente, digamos assim, criado para atender a determinadas situações. Qual era a situação? Era calcular exatamente a área de uma figura que estaria abaixo, né, de um gráfico, né, entre exatamente a limitação do gráfico e o eixo do x. Seria basicamente isso, exatamente o cálculo de área. Então, o que se fez? O que se fez inicialmente? Subdividiu exatamente essa área, ou seja, essa figura ou essa função, e, consequentemente, com o eixo do x, se estabeleceu exatamente vários aqui figuras, né, tipo retângulos, ou então traços paralelos, e essas diferenças aqui no eixo do x seriam exatamente iguais. Tá? O h daqui seria o mesmo do h daqui, h, enfim, todas essas bases aqui serão exatamente iguais. E aí, então, primitivamente ainda, se calculou a somatória dessas áreas e, consequentemente, se obtinha exatamente a área, ou uma área aproximada dessa área, né, o cálculo geral dessa área. Com o decorrer do tempo, então, aí alguns matemáticos desenvolveram a integral. Se você observar bem, o símbolo da integral é um S esticado. Já deu para perceber? Perceberam isso? Que é um S esticado, o integral. O símbolo da integral é um S esticado, de soma das áreas. Poxa, pessoal, agora que eu vim entender por que a integral era aquele símbolo, coisa é de soma. Bom, então vamos lá, continuando, tá? Então, a integral que a gente está acostumado a ver, né, nos cálculos, nos livros de cálculo, é exatamente esse S esticado da função f de x dx, certo? E que, consequentemente, você tem aí, analiticamente, muitas integrais que você já resolveu, fáceis, outras um pouco difíceis, mas também plenamente plausíveis de resolver, mas tem outras aí que realmente é complicado, tá? É complicado você encontrar a integral. Então, é por isso que surge exatamente os métodos numéricos para tentar resolver essa situação, ok? Muito bem, então, nós vamos ver aqui dois métodos, tá, numéricos para resolver
esse tipo de integral numérica, tá? Integração numérica, que é a regra dos trapézios e a regra de Simpson, tá? E aí nós temos aí Simpson de dois modos que a gente vai ver logo em seguida, tá bom? Dos trapézios, olha só. Os trapézios é bem simples. Você vai considerar exatamente uma diferença. Um trapézio, não, normal. Vamos ver aqui, porque essa formulazinha aqui que vocês estão vendo aqui, matematicamente falando, é exatamente isso aqui que eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. Tá vendo aqui? Isso aqui é um trapézio, tá? É um trapézio. É uma figura aqui geométrica que é um trapézio, ok? E que é fácil de calcular, né? A área de um trapézio. Como é que é calcular a área de um trapézio? Vocês sabem. É o quê? Base maior. Essa base maior. Aliás, essa aqui é a base maior, desculpa. Base maior, base maior. Essa aqui é a base maior. Mais base menor vezes a altura, né, dividido por 2, ok? Então, como é que se calcula exatamente a área de um trapézio? Base menor mais base maior multiplicado pela altura dividido por 2. Aqui. Aí, como é que você verificaria? Bom, se eu tenho aqui x0, obviamente que nesse ponto aqui eu vou ter f de x0. Quando eu tenho aqui x1 no eixo x, obviamente que eu vou ter f de x1 aqui no eixo y. Tá? Então, como é que ficaria? Bom, se é a altura dividido por 2, né? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Bom, base menor, quem é base menor? Base menor seria f de x0, tá aqui. É a base menor, tá aqui. Essa aqui é a base menor, f de x0. Tá? Quem é a base maior? F de x1. Tá? Então, base menor mais base maior, tá aqui dentro, tá? Multiplicado pela altura, que é h, okay, que é essa altura aqui, dividido por 2. Simples assim. Ou seja, professor, é só isso? Basicamente é só isso. Olha só que legal. Né? Basicamente é só isso. Bom, mas quem é essa altura? Se a gente for observar essa altura, tá? É a diferença aqui entre x1 e x0. Ou seja, h é x1 menos x0. Tá? Simples assim. Tá? Não tem nada de difícil aí. Tá? Nada, nada. Até acho que o meu filho vai entender plenamente que ele estava fazendo a sétima série, eu entenderia tranquilamente isso aí. Imagine vocês aí que já estão aí praticamente terminando o curso de engenharia de vocês. Então é simples. Bom, aí vamos ver aqui a seguinte situação, tá? Vamos supor que então a gente pegue aqui a nossa configuração aqui, tá? E ao invés de você considerar somente de x0 até x1, né, uma alturazão, uma altura H maiúscula, ou Hzão, sei lá, o que você quiser falar, né, você divida exatamente esse intervalo aqui em um N de subintervalos. Ou seja, nós vamos pegar aqui, por exemplo, H e dividir, vamos supor, por 10, por 100, por 1000, tá? Obviamente, quando você, então, divide esse Hzão aqui por 10, por 100 ou por 1000, significa dizer, então, que você vai ter aqui outras situações aqui, né, outros valores, que têm exatamente o mesmo H. Ou seja, se você dividir em H, então você vai ter um H1, né, que vai ser exatamente o H, se você dividir por 10, por exemplo, vai ser então H dividido por 10. O segundo vai ser H dividido por 10. O terceiro vai ser H dividido por 10. O quarto, até o último vai ser H dividido por 10 também, certo? Então, obviamente que você vai ter aqui 10 subintervalos. Se eu dividir por 10, dividir por 100, obviamente que você vai ter 100 subintervalos também iguais. Tá? Se dividir por 1000, enfim, você pode dividir por quanto você quiser, tá? Então, o que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer. Veja. Então,
digamos que você tenha um somatório aqui, certo? De H dividido por 2, que é o nosso H, o H menor já, tá certo? O H menor, o H pequeno, dividido por 2, f de xi mais f de xi mais 1, dividido por 2, certo? Então, quando você somar todos aqueles Hzinhos, tá? Eu coloquei esse H aqui, mas não é aquele H maior, não. Digamos que aquele H maior seria o H maiúsculo, dividido pelo quantitativo, que tá, estou colocando, considerando N partes. Então, como é que ficaria? Olha só, observe. Então, ficaria aquele H minúsculo agora, tá certo? Hzinho dividido por 2, que pegaria f de x0 mais f de x1, mais o H minúsculo agora, o mesmo H, verifique agora, f de x1 mais f de x2, mais, aí você vai até o último, H sobre 2, f de x índice i menos 1 até mais f de x índice i. Ou seja, você aqui particionou, né, particionou aquele Hzão em um Hzinho agora, tá certo? Obtendo exatamente os mesmos retângulos. Vamos supor que a gente tem agora, aliás, trapézios. Digamos aí que você tem agora vários trapéziozinhos pequenos, tá? Pequenos trapézios. Então, o que você vai somar? Você vai pegar exatamente cada trapéziozinho, tá? E somar todos eles até o último trapézio. Dessa forma, então, quando você somar todos os trapézios, obviamente que você vai ter a altura como um todo. Aliás, vai ter a área como um todo. Ou seja, você vai ter a integral como um todo. Tá? Aí, por que dá esse 2 aqui? É fácil observar por que dá esse 2 aqui. Ó, observe, então, que se você começou f de x0, tá? Aí vai ter f de x1. Quando você pegar o segundo trapézio, certo? O f de x1 aqui se repete, porque a parede de um é a mesma parede de outro. Ou seja, o valor que está limitando ali é o mesmo, né? Então, f de x1 aqui vai ter que repetir no segundo. Tá? E vai repetir aqui do segundo para o terceiro também. Tá? F de x2 aqui. Aí outro que já começa com f de x2 mais f de x3 vezes h dividido por 2. Então, é por isso que aparece ó, esse camarada aqui, ó, vai somar com esse aqui vai somar com o outro que vai aparecer por aqui, e assim sucessivamente. Os que não vão aparecer, que não vão ser somados, é o primeiro e o último. Todos os demais vão ser multiplicados por 2 aqui no meio. Tá? E, portanto, aparece essa expressão, h dividido por 2 é f de x0 mais 2 vezes f de x1, mais 2 vezes f de x2, mais 2 vezes f de x n menos 1 até o f de xn. Ok? Perfeito, perfeito. Então, olha só como é que tá. Ó, tá aí, ó. Observe, tá? Nós, então, pegamos a nossa função, certo? Pegamos aqui o nosso Hzão, que era esse aqui, tá certo? Dividimos em N subintervalos, de tal forma, então, que o primeiro começaria em x0, o segundo passaria a ser x1, o terceiro x2, x3 até xn, que seriam exatamente a divisão aqui no eixo do x, de tal forma que cada um dessas bases aqui são exatamente iguais, certo? Seria o nosso Hzinho, né? H minúsculo, tá bom? Esse daqui para cá seria o Hzão, aqui para cá. Então, estamos dividindo agora em Hzinhos, H minúsculos, pronto, para não ter problema de linguagem. Então, facilmente você observa, então, seria exatamente, ó, desse trapézio aqui, menor aqui, seria base menor, f de x0, mais base maior, f de x1, vezes a altura, que é Hzinho aqui, né, que é a diferença entre x1 e x0, dividido por 2. E assim vai fazendo aqui, ó. Base menor, f de x1, mais base maior, f de x2, vezes a altura, dividido por 2. E assim vai fazendo que chegaremos naquela expressão que a gente viu ainda há pouco, tá bom? Só para você entender melhor
E não tem problema nenhum. Professor, onde é que surgiu? Quem é esse H? Ah, você já sabe. Bom, então vamos ver aqui um exemplo. Ó, um exemplo bem simples, didático, tá bem? Tá? Então vamos supor que você queira saber qual é a integral de e elevado a x no intervalo de 0 até 1, com 10 subintervalos. Então, olha só, isso aqui não precisaria, obviamente. Pessoal, preciso aplicar? Claro que não. Né? Não precisaria aplicar se você fosse integrar essa função elevada a x, é bem simples, é o próprio elevado a x. Intervalo de 0 a 1, então seria e elevado a 1 menos e elevado a 0. Seria e elevado a 1 menos 1, né? Daria o resultado. Precisaria, claro, mas didaticamente, vamos lá. Então, primeiro, vamos obter o Hzinho. Quem seria o Hzinho? Seria exatamente o Hzão, né? B menos A, certo? B menos A. Aqui, nesse caso, B menos A, olha, aqui, se você entender aqui que isso aqui é o A e isso aqui é o B, então B menos A seria o quê? Seria 1 menos 0, entendeu? Já que a gente está pegando o intervalo de 0 até 1. Então, seria 1 menos 0. Então, seria 1 menos 0, né? Que seria o Hzão, dividido por 10. Por que 10? Porque eu estou dividindo exatamente o Hzão, o H maiúsculo. Eu vou procurar não falar mais Hzão, né? Tá? Então, o H maiúsculo vai ser dividido em 10 subintervalos, de tal forma, então, que o H minúsculo aqui seria B menos A dividido por 10. Cada H minúsculo, então, teria exatamente esse valor aqui. Nesse caso, seria o quê? 1 menos 0 dá 1, dividido por 10 dá 0,1. Portanto, a integral vai ser H dividido por 2. Aí você começa, f de 0, mais 2 vezes f de 0,1. Então, você observa que o primeiro, aqui você mantém, né, que é o primeiro aqui, o segundo já passa a ser 0,1. Por quê 0,1? Porque a amplitude é 0,1. Então, quando você soma 0 mais 0,1, obviamente que dá 0,1. É o próximo valor de x. Então, 2 vezes f de 0,1, mais 2 vezes f de 0,2, mais 2 vezes f de 0,3, e assim sucessivamente até 2 vezes f de 0,9 até o f de 1, que é exatamente o último valor que nós temos aqui, tá? Completando todos os intervalos que você tem. Então, subintervalo, digo, e, portanto, todos os meus trapézios. Então, para calcular essa área, então você pega H dividido por 2, né, que é 0,1, vezes E elevado a 0, aí você vai na calculadora, vê quanto é que dá, mais 2 vezes E elevado a 0,1, vê na calculadora, vê quanto é que dá, até E elevado a 1. Aí você vai na calculadora, vê quanto é que dá, soma tudo, né, multiplica pelo H, que é 0,1, e divide por 2, portanto, deu 1,72. Tá? Se você for lá na calculadora e observar quanto é que dá E elevado a 1, né, que é 2,7 alguma coisa, menos 1, obviamente que vai dar aproximadamente isso. É claro que quanto mais casas decimais, que eu coloquei 2 casas decimais apenas, mas poderia colocar 4 casas decimais, que é o aconselhável você colocar, você vai ter uma aproximação melhor. E, obviamente, que quanto mais subintervalo você obtiver, maior vai ser a sua aproximação em termos do valor real. Bom, é importante. Fácil? Muito fácil. Muito fácil, tá? Acho que eu vou explicar esse assunto lá para o meu filho, para ver se ele entende. Se ele entender, obviamente que vocês também vão entender. Vamos, então, para a regra 1/3 de Simpson, tá? Para a regra de 1/3 de Simpson, a gente vai aplicar a fórmula de Lagrange. Lembra ainda Lagrange? Lagrange, que a gente viu na aula passada, na parte de interpolação. Tá? E vocês viram exatamente quais são os termos de Lagrange, né? L0, L1, tem um macete que eu dei para vocês, para você calcular exatamente os termos de Lagrange. Então, a gente vai precisar para exatamente aplicar Simpson, 1/3 de Simpson. Tá? Na realidade, a gente vai ter aqui 1/3 de Simpson, é bem simples, tá? Bem simples.
um terço de simples. Primeiro, né, nós estamos aqui considerando o intervalo de A até B, olha, observem aqui, A até B, de A, então o x0 aqui vai ser A, e o x2 aqui vai ser B. Fácil assim, tá? Então você observa, então, que o termo do meio vai ser o quê? Vai ser o x0 mais h, termo do meio. E o termo segundo aqui vai ser x0 mais 2h, que é o próprio b, tá? Então, só vamos ter aqui 3 termos, bom? Só 3 termos. Simples assim. Bom, aí onde que você vai aplicar simples? Aqui, ó. Aliás, quando que você vai aplicar exatamente a Lagrange? Aqui, ó. Observe. O polinômio de Lagrange, né? Nós vimos no aula passado, vai ser L0, f de x0, mais L1, f de x1, mais L2, f de x2, onde L0 quem é? X menos x1 vezes x menos x2, sobre x0 menos x1 vezes x0 menos x2. Lembra disso? Isso aqui é o polinômio de grau 2, tá? De Lagrange, que a gente viu na aula passada, só relembrar, tá certo? Que a gente viu na aula passada. Aqui é o L0, vezes f de x0, mais L1 f de x1, mais L2 f de x2. Portanto, você vai ter um polinômio de grau 2 de Lagrange, tá? De Lagrange. Bom, vamos ver aqui, deixa eu ver se tem uma configuração aqui para você entender melhor. Tá aqui, tem uma configuração para você entender melhor, tá? Então, observem aqui. Como é que a gente vai aplicar o Lagrange e vamos aplicar por que tem o nome de um terço de Simpson, tá? Porque, na realidade, você vai pegar apenas 3 pontos. Por isso que ele é um terço de Simpson, tá? E você vai pegar apenas 3 partes aqui do meu intervalo aqui. 3 partes do meu intervalo. Então, são 3 subintervalos. Na realidade, o primeiro, né, que não é propriamente um subintervalo, começa aqui o segundo subintervalo. Então, eu começaria em A, que é x0, o segundo, que é o ponto médio, que é o x1, né, e o terceiro, que é exatamente o B, que é o x2, certo? Então, cada um desses subintervalos, obviamente, que é o H aqui, né, é a diferença entre x1 e x0 e, consequentemente, entre x2 a x1. É importante você observar que, quando eu pego o A aqui, ou x0 mais h, vai dar o x1. E, obviamente, quando eu pego o A mais 2h, vai dar o x2, tá bom? Continuando, isso aqui é importante, tá? Você saber isto, porque aí fica fácil de você entender exatamente algumas coisas aqui. Por exemplo, tá? Voltando para cá, ó, aqui x menos x1 vezes x menos x2, não tem problema nenhum. Agora, x0 menos x1 é menos h. Por quê? Eu acabei de falar para você, né? Eu acabei de falar para você. Então, quando eu pego x1 menos x0 é o h. Obviamente, quando eu pego x0 menos x1 é menos h, tá? Só trocar o sinal. x0 menos 2, x0 menos x2 é menos 2h. Por quê? Porque x2 menos x0 é 2h e, obviamente, que x0 menos x2 dá menos 2h. Da mesma forma, você vem para cá, tá certo? E verifica x1 menos x0 é h. x1 menos x2 menos h. Tá? x0 menos, x2 menos x0, 2h. x2 menos x1 é h. Ok? Então, aqui embaixo aqui vai dar 2h ao quadrado. Aqui vai dar h ao quadrado. Aqui vai dar 2h ao quadrado. Bom? Só para você entender e dizer assim, professor, então você fez a mágica, eu acabei de explicar, tá bom? Bom, aí o que acontece? Aí a gente vai agora aplicar aqui, tá certo? A regra polinomial e, obviamente, obter tipo aqui um trapézio também, tá? Tipo um trapézio. Bom, mas aqui nem precisaria disso, mas vamos lá. O certo é
que quando você aplicar Lagrange, você vai ter f de x0, L0, mais f de x1, L1, mais f de x2, L2. Aqui é o termo de Lagrange, tá? De grau 2, tá bom? Quando você integrar, então, aqui, observe que você tem uma soma aqui de funções, né? Vai ser a integral da soma, como você sabe, pelos princípios do cálculo, você sabe que a integral da soma é a soma das integrais de cada uma das partes aqui das funções. Então, significa dizer, então, que eu vou ter aqui f de x0, que é uma constante, multiplicada pela integral de L0 de x dx, tá certo? Quando a integral está variando de A até B, mais f de x1, que é uma constante, joga para fora, a integral de A até B, de L3 de x, de L1 de x, digo, dx. L1, esse aqui é L0, L1, e aqui é L2, mesma coisa, f de x2 aqui fora, integral de A até B, L2 de x, dx. Vamos chamar, então, cada um desses valores aqui de W0. E você vai ter, então, a oportunidade de calcular o W1 e W2 da mesma forma, ou seja, vai ter como exercício também para você fazer isso, tá? Você valendo aqueles vistos lá que eu, ou nota, não sei como é que a gente vai fazer, tá? E me entregar isso depois também no colégio. Muito bem, então, só para continuar, tá? Então, vamos calcular exatamente só a primeira integral, tá? Então, resolvendo só a primeira, a segunda e a terceira você vai fazer. Então, é só para você entender. Aí você vai fazer a segunda. Então, observem então, que a primeira integral vai ser de x0 até x2, né? X menos x1 vezes x menos x2, x0 menos x1, x0 menos x2. Aqui já vimos aqui que esse valor aqui é menos h, e esse valor aqui é menos 2h, tá? Então, ficaria aqui em cima, x menos x1 vezes x menos x2, integral, isso aqui é uma constante, joga aqui para fora, tá? De x0 até x2. Bom, aí o que você vai fazer? Você vai substituir, tá certo? Você vai substituir, fazer uma jogada matemática aqui, tá? Você vai substituir o x menos x0 sobre h por y, tá? x0 menos x0, x menos x0 sobre h de y. Chama isso. Quando você derivar aqui, né, no numerador, a derivada de x é 1, portanto, você quer dx, que é igual a exatamente, aqui é uma constante, né? Ficaria dx sobre h igual a dy. Então, quando você multiplicar o h aqui de baixo, né, aplicando proporção, você vai ter que dx é igual a h dy, tá? Partindo exatamente desse pressuposto aqui de x menos x0 sobre h é igual a y. É apenas uma mudança de variável para a gente resolver a equação, tá? Muito bem. Aí, de novo, quem é x menos x1? Vai ser exatamente... Aí você vem para cá, tá certo? Olha só. Aí, ó. Certo. Eu chamei x menos x0 sobre h de y, tá? Então, o x quem é? Quem vai ser o x aqui? Quando eu isolar o valor de x aqui, vai ser x0 mais hy. Ó, se você observar bem aqui, ó, tá? Então, o x vai ser x0 mais hy, menos x1. Quem é x1? É x0 mais h, como a gente viu ainda há pouco. Fazendo as contaradas aqui todinhas, tá? A gente vai ter y menos 1 vezes h. Mesma coisa aqui para o x, tá? X menos x2. X, quem é x? Aí você pega daqui, isola o valor de x, x0 mais YH. Menos, quem é x2? É x0 mais 2H. A gente viu ainda há pouco pelo gráfico, tá? E, portanto, você vai ter y menos 2 vezes H, né? Fazendo essas contas. Bom, quando eu pego aqui x igual a x0, quando eu faço x igual a x0, né? Quando eu faço x igual a x0, observem aqui. Então, o que acontece? Vai ficar x0 menos x0, que dá zero. E, portanto, o y aqui vai ser zero. Tá? Então, quando eu faço x igual a x0, então, substituindo aqui x por x0, fica x0 menos x0, que dá zero. Portanto, o y é igual a zero. Então, o y vai ser zero.
Quando eu faço x igual a x2, aí eu faço aqui x igual a x2. Fica x2 menos x0. Ora, mas x2 menos x0 é 2h. Dividido por h, vai cancelar h por h, fica somente 2. Então, y é igual a 2. Portanto, a primeira integral vai ficar assim. Aquela primeira integral vai ficar 1 sobre 2h ao quadrado, integral de 0 até 2, y menos 1 vezes h, y menos 2 vezes h dy. Tá bom? É claro que a gente vai poder aqui, né, multiplicar. Aqui vai dar h ao cubo, né? Quando eu pegar esse h ao cubo aqui, cancelar com esse h ao quadrado, que vai dar somente h. E aqui fica y menos 1 vezes y menos 2, que é exatamente fácil de resolver, né? Y ao quadrado menos 2y mais y ao quadrado. Mais 2 ao quadrado, digo. Então, dá 2, digo. Pronto, tá aqui. Vamos ter uma integral dessa forma aqui. H sobre 2, de 0 até 2, y ao quadrado menos 3y mais 2. Né? Isso aqui está faltando aqui um parêntese aqui, tá? dy. Quando você integrar isso, né, vai dar y ao cubo dividido por 3 menos 3y ao quadrado sobre 2 mais 2y. Aí você aplica de 0 até 2, né, vai dar 2 terços. Com o h sobre 2 aqui, tá? H sobre 2 aqui, aí o que acontece? Vai dar h, né, corte, simplifica 2 por 2, e fica então h sobre 3. Tudo isso para mostrar para vocês que a gente chega exatamente à conclusão que o W0 é H sobre 3, W1 é 4 terços de H e W2 é 1 terço de H. Aí você diz, professor, mas por que W1 é igual a 4H sobre 3? E por que W2 é H sobre 3? Esse é um trabalho que você vai fazer, como eu fiz, tá? Então, eu calculei somente a primeira integral, que é e mostrei que o W0 é H sobre 2. Agora você vai pegar a segunda integral e mostrar que é 4H sobre 3, fácil, e que W2 é H sobre 3. Esse é um exercício que você vai ter aí para resolver, tá? Então, senhores, dessa forma, então, a integral de x0 até x2 de f de x dx passa a ser h dividido por 3, f de x0, mais 4 vezes f de x1, né, que é exatamente isso aqui, ó. Observe, 4 terços, né? Tá aqui, ó, 4h sobre 3, mais f de x2, né, que é h sobre 3, tá aqui, multiplicado. Então, a expressão de Simpson é só isso aqui, ó. Tudo isso que a gente mostrou lá, matematicamente, é para chegar aqui, ó. Ou seja, vai ser o h pequeno, h minúsculo, dividido por 3, f de x0, mais 4 vezes f de x1, mais f de x2. Simples assim. Então, vamos ver como é que a gente aplicaria no exercício. Vamos pegar aquele mesmo exercício agora. Ou seja, vamos calcular o valor da integral, estimar, né, o valor de e elevado a x no intervalo de 0 até 1, por meio da regra 1 terço de Simpson, tá? Então, como é que a gente vai aplicar? Simples. Então, a integral de 0 até 1 de e elevado a x dx vai ser 1 sexto, né? Por que 1 sexto, professor? Você já percebeu por quê? Porque o h é 6, né? H, digo, é 1 sexto, tá? É o 1, né? Que seria 1 menos 0 dividido por 6, ok? Ó. Aqui. Mas por que seria 6? Na realidade, se você olhar aqui, né? Se você olhar aqui o nosso gráfico, fica fácil você visualizar. Ó. Aqui, ó. Tá? Então, aqui você tem aqui, né, o A que é 0, aqui é 1, e aqui no meio aqui vai ser 0,5, né? Então, portanto, né, o H vai ser 0,5. Então, 0,5 vai ser o H, ok? 0,5. Então, voltando para cá, tá? Voltando para cá, aí nós temos exatamente a seguinte situação. Vai ser 1 sexto de e elevado a 0 mais 4 vezes e elevado a 0,5. Observem aqui, né? 0,5, tá vendo aqui, ó? Diferença, né? É o do meio, 0,5, mais e elevado a 1. E aí, então, você
calcula isso na calculadora, elevado a 0 a 1, esse aqui é elevado a 0,5. Aí você vê quanto é que dá na calculadora. E elevado a 1, vê quanto é que dá na calculadora. Isso aqui dá aproximadamente 1,7189. Simples assim, tá? Simples assim. Pronto. Agora, finalmente, a gente tem aqui a regra de 1/3 de Simpson repetida N vezes. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai estender a regra de 1/3 de Simpson, tá? A regra de 1/3 de Simpson. Porque a regra de 1/3 de Simpson pega exatamente o quê? 3 valores, né? Aqui, o A, o do meio e mais um outro. 3 valores só, tá? 3 valores. Aí, o que acontece? O outro Simpson aqui vai pegar esse valor, ok? Mais o do meio, mais o último. São 3 valores que você tem aqui, tá? 3, ok? 3. Aí depois você pega exatamente o próximo Simpson, seria de x4, x5 até x6. E assim vai fazendo, tá certo? Até o último Simpson aqui, até um terço de Simpson, ok? Um terço de Simpson. Então, o que você vai fazer? Então, vai pegar o intervalo maior, que é de A até B, e vai dividir em 1/3 de Simpson, quantas vezes for necessário, ou quantas vezes for solicitado que você faça isso. Por isso que a regra é chamada de regra de 1/3 de Simpson repetido. Então, fica fácil. Olha só. Então, nós queremos integrar a função f de x de A até B, que vai ser a integral de x0 até xm de f de x, que vai estar aproximadamente de k a k1, variando de 1 até m sobre 2, de x2k menos 2 até x2k f de x dx. Na realidade, seria a soma dos trapézios, aliás, aqui dos trapézios, das regras de texto de Simpson, digo. Então, seria h dividido por 3, né? Seria h dividido por 3, f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2 mais f de x2 mais 4 vezes f de x3 mais f de x4 até o último trapézio, que é f de xm menos 2, 4 vezes f de xm menos 1 mais f de xm, tá? Ou seja, nós pegamos aqui todos os trapézios aqui, tá? Ali, por que dava 6 ali? Por que era H dividido por 6? Porque era 0,5, né? 0,5 dividido por 3, né? Por isso que dá um sexto, tá? Alguém poderia me perguntar isso. Por que dava um sexto ali? Né? De H sobre 3. Porque a fórmula é H dividido por 3. Então, quando você pegava exatamente 0,5 dividido por 3, dá um sexto, que é 1 sobre 2 dividido por 3. 1 sobre 2 dividido por 3 dá um sexto. Tá? Por isso. Desculpem eu não ter falado isso para vocês antes. Bom, vamos aplicar então, aqui o último exemplo que nós temos aqui, aplicar a regra de 1/3 de Simpson repetido. Então, vamos estimar a integral de e elevado a x, tá? No intervalo de 0 até 1, 0 a 1, usando a regra de 1/3 de Simpson repetida 3 vezes. Fácil, 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 fácil. Tá? Então, como é que eu faço? Então, o H vai ser 1 menos 0 dividido por 6, que dá um sexto. Ok? E, obviamente, quando você divide, então, o H, que é 1 sexto dividido por 3, vai dar 1 sobre 18. Fato. Né? Então, o primeiro Simpson vai ser exatamente e elevado a 0 mais 4 vezes elevado a 1 sexto mais 2 elevado a 2 sextos. Né? Haja vista que vai ser 0 mais 1 sexto, o outro vai ser 1 sexto mais 1 sexto, e assim sucessivamente. 2 sextos, assim vai. Tá? Então, aqui está o primeiro Simpson, tá? Aqui está o segundo, ó. Ok? Aqui está o segundo. Então, vai ser 4 vezes elevado a 3 sextos, mais 2 vezes elevado a 4 sextos, mais 4 vezes elevado a 5 sextos, mais o último, que é elevado a 1. Tá? Então, é só fazer esse cálculo aqui, obviamente por meio de uma calculadora, e aí então você vai ter o resultado dessa integral. Simples assim. E aí,
nós terminamos a integral, tá bom?